Se você vive sempre cansado para estudar, você pode estar errando nisso. Sejam bem-vindos, eu sou o professor Carlos Cesari. Eu ajudo concurseiros a conquistarem a aprovação por meio de um método de estudo estruturado. O tema de hoje é mais um da nossa série Jornada da Aprovação. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já deixa aqui seu like, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Bom, então vamos lá. Falando sobre o cansaço, o sono que você sente toda vez que você precisa estudar, o que você planejou para estudar durante a semana, durante o mês, para você ser aprovado no seu concurso. E toda vez que você vai ali sentar, se dedicar, você se sente exausto, cansado, não consegue completar a sessão de estudo. Muitas vezes você se planejou para estudar ali 1 hora, 2 horas, e quando já deu ali 30 minutos, você já cansou, e aí você fecha o livro, fecha o notebook e desiste. E aí pensa, amanhã eu vou compensar, amanhã eu tiro a diferença. Se você sofre com isso, a primeira coisa que você precisa entender é que você tem que se preocupar com a organização. E quando eu digo organização, não é só a organização dos estudos, das matérias, é a organização da sua vida. Porque veja, se você não equilibrar as diversas áreas da sua vida, por exemplo, saúde, lazer, trabalho, família, se você não conseguir equalizar ali o tempo, dando atenção para todas essas áreas da sua vida, o estudo, o processo de estudo, muitas vezes ele não vai se tornar sustentável. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você tem uma rotina de, por exemplo, exercícios físicos, você treina na academia ou corre. Veja, nós precisamos da atividade física para a nossa saúde. Então o tempo que você dedica para fazer exercícios físicos é um tempo destinado a cuidar da sua saúde. Agora, se você pensa assim, bom, esse ano eu vou estudar o ano inteiro, porque o concurso que eu quero prestar ele é difícil, então eu vou ficar o ano inteiro estudando. Vou utilizar todo o meu tempo para estudar. Não o tempo que eu usaria para me dedicar à atividade física, eu vou utilizar para estudar. Veja, daqui a alguns meses, talvez você comece a se sentir com dores, você comece a se sentir até mais cansado, porque a atividade física te prepara melhor. Outro exemplo, se você é casado, tem filhos, o tempo que você dedica para sua família, e aí você pensa, não, eu vou ficar esse momento aqui estudando, só estudando. O tempo que eu passaria com meus filhos, com a minha esposa, eu vou transformar em estudo. Veja como isso também não é eficiente em médio e longo prazo. Você vai começar a se sentir estressado, pode começar a ver cobranças da sua família, e tudo isso atrapalha seu estudo. Então entenda que você precisa dedicar, se esforçar, focar realmente nos seus estudos durante um certo período, porém você não pode perder de vista esse equilíbrio. Aí você pode me perguntar, mas quando a gente está estudando, não tem como conciliar com a vida? Sim, durante o período você vai focar realmente em estudar. Você vai aproveitar todo o tempo que você tem para estudar diversas matérias, para revisar, assistir aulas. Isso é importante. A carga horária que você destina aos seus estudos vai fazer a diferença no dia da prova. Porém, se você não tiver um mínimo de equilíbrio entre as áreas da sua vida, esse ritmo forte de estudo não vai se tornar sustentável. E ao longo do tempo, o que pode acontecer?
você pode ficar estafado, estressado, cansado. E aqueles pensamentos que vinham na sua cabeça sobre desistir começam a ganhar mais força. Então entenda que você precisa sim priorizar os estudos, mas precisa haver um equilíbrio mínimo das áreas da sua vida. Você não pode abrir mão do tempo que você dedica para a sua saúde, para a sua família. Muitas vezes você vai ter que conciliar com o seu trabalho. Muita gente acaba confundindo estudar muito com estudar de forma organizada. Você consegue estudar de forma organizada e estudar muito, se você conseguir gerir seu tempo. Se você conseguir organizar as horas dentro da sua semana. Você não pode ir com muita sede ao pote. Precisa haver um planejamento. Você tem que entrar com vontade, com determinação, mas com planejamento, com estratégia. Imagine que você está numa corrida. A corrida que mais parece com um processo de estudo é uma corrida longa, uma corrida de 10 quilômetros, 15, uma maratona de 42. E quem vai para uma maratona, um atleta de elite, maratonista, como é que ele entra na maratona? Ele começa a correr em qualquer ritmo, ele sai correndo até cansar, aí anda um pouco, descansa, corre mais um pouco. Não, ele tem estratégia. Ele tem um ritmo de corrida que ele treinou. É um ritmo que não é tão fraco, porque se for muito lento, ele não consegue vencer a prova ou cumprir o tempo que ele deseja. E também não é um ritmo tão forte a ponto que ele canse. Que ele se esgote e tenha que parar no meio da prova. É dessa forma que você precisa pensar. Você precisa se organizar para construir um ritmo de estudo que seja forte o suficiente para você chegar na prova bem, mas não seja tão forte a ponto que você desista no meio do caminho. Daí a importância de você saber organizar a sua vida. E existe um instrumento que é muito simples de se construir, que faz toda a diferença nessa parte de organização, que é a sua agenda semanal. O que é uma agenda semanal? É você organizar tudo o que você vai fazer na próxima semana de forma que você consiga cumprir todas as tarefas e também conciliar todas as áreas que são importantes da tua vida. Quando você aprende a fazer uma agenda semanal, cria o hábito de por exemplo, domingo, construir a sua agenda da próxima semana, isso aumenta demais o seu desempenho. Isso organiza o seu tempo de forma que otimiza o uso da sua energia. Por exemplo, se você não planeja o que você vai fazer na próxima semana, muitas vezes você vai estudar quando sobrar tempo. Você vai dar preferência para atividades que são mais prazerosas ou mais urgentes. E aí o estudo, que é uma atividade que não é nem tão prazerosa e nem tão urgente, acaba ficando em segundo plano. E aí que ocorre o perigo. As semanas vão passando, os meses vão passando. E o estudo nunca está bloqueado na sua agenda. Ah, se der, hoje eu estudo. Ou hoje estava programado para estudar 2 horas, eu estudei só 1h30, quase 2 horas mesmo, então eu já estudei um pouquinho. Quando você não tem uma agenda, não organiza isso previamente, a chance de você procrastinar ou desistir das atividades de estudo no meio da semana aumentam muito. Veja, se você quer ser aprovado em concursos, principalmente os concursos mais concorridos, você tem que estar preparado para um processo um pouco mais longo, de 1 ano ou mais. E você não sustenta uma rotina de estudo de médio e longo prazo se você não tiver esse equilíbrio que eu disse aqui nas áreas da sua vida. E a agenda semanal facilita demais. Quando você planeja anteriormente o que você vai fazer durante a outra semana, você consegue encaixar na agenda blocos
por exemplo, de 1 hora, que contemplem as áreas importantes da sua vida. Por exemplo, imagina que todo domingo à tarde ou domingo à noite você reservou para fazer a agenda da semana seguinte. Quando você for construir a agenda, você vai colocar, por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer atividade física, então eu vou bloquear na agenda lá, por exemplo, segunda, quarta e sexta, sei lá, das 6 às 7 da manhã, atividade física. Eu sei que eu tenho que trabalhar, então meu trabalho muitas vezes é um horário fixo, vou planejar meu trabalho. À noite, então eu sei que vai sobrar para mim mais o horário da noite para estudar, por exemplo. Então vou marcar segunda a sexta-feira, das 20 às 22 horas, ou das 19 às 23 horas, sei lá, de acordo com o seu dia a dia, de acordo com a sua rotina. Quando você bloqueia isso na sua agenda, fica mais fácil você se dedicar àquela atividade quando chegar o momento. Porque você não vai planejar outras coisas naquilo que já está bloqueado. Não basta apenas fazer a agenda, você precisa cumprir o que você planejou. E quando você tem essa visão da semana inteira, você consegue contemplar as áreas importantes da sua vida. Você pode colocar, por exemplo, como eu disse aqui, os momentos que você vai fazer atividade física, os momentos que você vai sair com a família, brincar com seu filho, e os momentos em que você vai estudar. Depois que você montou essa agenda, aí a parte mais complicada de pensar em que hora você vai estudar, que hora que você vai fazer as outras atividades, já foi. Basta apenas você agora olhar e cumprir o que tem que ser feito. Hoje tem ferramentas, né, digitais, várias ferramentas digitais que facilitam você fazer essa agenda. Elas trazem lembretes para quando chegam os compromissos. Então, está fácil. Tem gente que se adapta à agenda de papel, não tem problema. O importante é você ter o planejamento e cumprir. Quando você entende isso e monta essa agenda, você já sabe de antemão, quando a semana for começar, os momentos que você vai estudar. Então, a partir de agora, você precisa organizar isso. Estudar não pode ser uma atividade desconectada da sua rotina. Não tem como você organizar seus estudos se você não organizar a sua rotina. Então, se você já começou a estudar, pare um momento, faça a sua agenda semanal, prevendo os seus horários de estudo durante a semana. Ah, mas se eu for prever tudo que eu preciso fazer, vai sobrar pouco tempo para estudar. Veja, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem já ouviu esse ditado? O que faz a diferença é a consistência, é a constância de estudo. Quantas pessoas que eu já conversei que começaram, nossa senhora, agora eu vou estudar, agora eu vou focar e eu vou passar, e começa aquele primeiro mês, nossa, estudando 12, 15 horas por dia. E aí, desequilibrou a vida, estressou, cansou, se esgotou e desistiu. É como aquelas pessoas que são sedentárias e querem emagrecer e falam, não, agora começou o ano, eu vou focar. E vai todo dia para a academia e tá. Passou um tempo, desiste. É melhor você empregar menos tempo numa atividade, um período mais longo. É melhor você estudar, por exemplo, 1 hora por dia durante um ano, do que você estudar 10 horas por dia em 2 meses e desistir. Quando você for fazer a sua agenda, muitas vezes vai parecer que, nossa, mas eu vou estudar 1 horinha por dia, muito pouco, eu não vou conseguir. Pense sempre que você precisa manter o equilíbrio. Não adianta você entrar forte nesse jogo e depois não suportar o processo. Você começar essa maratona dando o seu 100% e chegar com 500 metros de corrida você desistir. Aí você não chega lá. Precisa ser sustentável o seu ritmo de estudo. E para isso você precisa prever essas atividades das outras áreas da sua vida. E a agenda semanal te possibilita fazer isso. Se você não prevê essas atividades
que são essenciais, importantes para a sua vida, tão importantes como estudar, é fazer atividade física, é conviver com a família, às vezes um momento para o seu lado espiritual. Cada pessoa tem atividades que são importantes para a vida dela. Não é porque você está estudando que você vai abandonar tudo. E eu repito aqui, se você entrar nesse jogo, que é o estudo para ser aprovado, você entrar de forma desorganizada, entrar só com vontade. Eu sempre gosto de trazer aqui a analogia do machado, do lenhador. Você está com o seu machado lá e você vai para cima para derrubar as árvores, vai batendo, 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 com aquele machado que está cego. Você vai se cansar e vai desistir. A maioria das vezes o processo de estudo é algo de médio e longo prazo. Se você precisa derrubar uma árvore todo dia, é melhor que você tenha um machado bem afiado e você dedique um tempo ali para bater naquela árvore. Porque se você ficar batendo o dia inteiro, no outro dia a sua mão está machucada. Você não vai conseguir bater no outro dia. É melhor você ficar 1 hora batendo naquela árvore hoje, se recuperando fisicamente, psicologicamente, para no outro dia você continuar batendo naquela árvore. E aí você consegue derrubar muito mais árvores num período longo de tempo. É assim que você constrói a base para você conseguir ser aprovado. Não adianta, como eu disse aqui, ir com muita sede ao pote. Essa desorganização, esse descontrole, muitas vezes é a causa dessa famosa questão da procrastinação, que tanta gente fala, tanta gente comenta. Eu procrastino para estudar, eu começo, deixo para amanhã, tento recuperar o tempo perdido, mas depois não consigo. Vou estudar, distraio com redes sociais, depois volto, já estou cansado. Ou começo a estudar para um concurso, pago a inscrição do concurso, leio o edital, começo e desisto, jogo o dinheiro fora. Muitas vezes a causa de tudo isso é essa desorganização. Geralmente as pessoas têm vontade de estudar e às vezes você que está aí tem muita vontade de ser aprovado. Vontade em você não falta. Mas se você utilizar essa vontade sem estratégia, sem organização, as chances de você procrastinar, as chances de você desistir aumentam demais. E aí você não sabe por que tudo isso acontece. Então, se você ainda não começou a estudar para algum concurso, já adquira o hábito, o costume de fazer a sua agenda semanal, prevendo todas as atividades importantes que você precisa fazer. Você pode utilizar blocos de 1 hora. Então, como você pode fazer? Então, chega lá, domingo à tarde, domingo à noite, você pode utilizar tanto ferramentas digitais como agenda de papel. Não tem agenda de papel, então pega uma folha de sulfite, rabisca ali, faz aí 7 colunas e corta ali na horizontal ali para dar blocos ali de 1 hora, 2 horas. Em todos os dias da semana. E você vai colocar. O que eu vou fazer das 6 às 7 da manhã da segunda-feira? Coloca lá. O que eu vou fazer das 8 às 9 da manhã da segunda-feira? E vai percorrendo a semana inteira. Coloque nesses blocos de horário todas as atividades que são importantes para você. Inclusive os blocos de estudo. Muitas vezes você vai ter que ajustar isso. Você vai se empolgar e colocar muito tempo de estudo, ou achar que não deve colocar tempo para sua família, tempo para sua saúde. Não caia nesse erro. Se precisar, ajuste. Não, essa semana aqui eu achei que eu estudei muito, fiquei muito cansado, atrapalhou meu sono. Ajuste para a semana que vem. Ou essa semana eu achei que daria para estudar um pouco mais, então eu vou tentar colocar um bloco de estudo a mais ali na próxima semana. Os ajustes eles têm que ser permanentes. Você vai estar sempre ajustando. O importante é você criar esse hábito, esse costume de organizar a sua semana antes que ela comece. Porque senão o estudo vai acabar ficando em segundo plano.
ou você vai negligenciar outras áreas da sua vida que são importantes para que você mantenha consistência ao longo da jornada. Muita gente erra nisso. Elas acham que a performance no estudo está totalmente desconectada da sua organização, da sua agenda semanal, mas não está. Para você ter alta performance nos estudos, para você conseguir ser aprovado, seja qual for o seu concurso, de baixa ou alta concorrência. Hoje em dia, todos os concursos são concorridos. Então você precisa se preparar de uma forma global. Sempre traga para você essa analogia do corredor. Um corredor de alto rendimento, um corredor de elite, ele não só treina corrida. E se você quer ser aprovado em um concurso, você não tem que só treinar estudo. O que eu quero dizer é o seguinte, um corredor de elite, ele tem que ajustar não só o treino de corrida, ele tem que ajustar o sono, a alimentação, a parte psicológica. Toda atividade que você quer ter alta performance, ela abrange outras áreas. Você precisa ajustar outros fatores. Não adianta acreditar que um corredor vai correr bem se ele só treinar corrida. Se ele não cuidar da alimentação, da mentalidade, do descanso. É a mesma coisa se você quer estudar em alta performance, ter um bom rendimento nas suas provas, você precisa cuidar de outros fatores também. Principalmente da organização do seu tempo. É claro que às vezes você pode dizer, mas eu tenho pouco tempo, não adianta eu organizar porque eu tenho tão pouco tempo que mesmo organizando, isso não vai fazer com que eu consiga ser aprovado. Existiu uma época da minha vida que eu andava de ônibus. Eu demorava 2 horas para chegar no meu trabalho e 2 horas para voltar. 2 horas demorava por quê? Porque eu pegava 3 ônibus para ir e 3 ônibus para voltar. E eu comecei nessa época a estudar para um concurso. E aí, como eu me organizei? Eu pensei o seguinte, bom, se eu passo 2 horas no ônibus para ir, 2 horas no ônibus para voltar, eu passo praticamente quase 4 horas do meu dia dentro do ônibus. Se eu deixar apenas para estudar, quando eu chegar à noite, eu vou ter praticamente 1 hora por dia de estudo. Aí eu pensei o seguinte, se eu conseguisse encaixar nessas 2 horas que eu vou de ônibus, pelo menos 1 hora de estudo, e na volta também mais 1 hora de estudo, eu consigo aumentar para 3 horas de estudo por dia, e isso faz a diferença. Então eu comecei a utilizar as horas que eu estava no ônibus para revisar as matérias que eu já havia estudado. Porque no ônibus eu não ia conseguir ali escrever alguma coisa. Poderia até ler era mais fácil, mas escrever, resumir ficaria mais difícil. Então eu utilizei aquelas horas que eu estava no ônibus para revisar as matérias que eu estudava durante a noite, ou durante a manhã, antes de sair, ou no fim de semana. Então você precisa, dentro da sua rotina, procurar blocos ali, brechas de tempo para você encaixar. Ou revisões, ou estudo, ou leitura, ou áudios, vídeos. Se você tem acesso, se você pode utilizar, por exemplo, um fone de ouvido. Então na construção da sua agenda, observe de hora em hora o que você pode aproveitar para você encaixar um momento de estudo aí também. Se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui seu like, já se inscreve no canal e já ativa as notificações para os próximos vídeos. Beleza? Até a próxima. Tchau!